Salve Maria, paz e bem? Hoje vamos iniciar o nosso 22º dia da consagração. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há mal que atinja o coração que Deus habita. Não há vento que abale a vida que Deus protege. Não há tempo que apague as promessas que Deus faz. Não há ninguém que impeça o agir de Deus a favor dos que nele confiam. As bênçãos de Deus irão acontecer em sua vida. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida e cremos sempre em suas palavras. Gratidão a Deus sempre, sempre, sempre. Amém. Como sugestão de leitura, vai pedir para fazermos o Santo Evangelho, Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação do dia de hoje é Maria e nós, seus filhos. Diz São Boaventura: Maria amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu unigênito, a quem amava mais do que a si mesma, para que todos alcançassem a vida eterna. Por este preço, dando-nos o seu Filho, a Virgem Maria chegou a ser a nossa mãe e nós, os seus filhos. No conhecimento de Maria Santíssima, devemos perceber as relações estabelecidas entre ela, a nossa mãe, na ordem da graça, e nós, os seus frágeis e necessitados filhos. Outro aspecto que necessitamos contemplar, observando a sua maternidade espiritual para conosco, é o fato de ela apresentar-se a nós como forte escudo diante das ciladas do inimigo infernal. O bom Deus, após a queda do nosso primeiro pais, Adão e Eva, nos seus desígnios perfeitíssimos, quis estabelecer outro homem e outra mulher para nos restaurar do pecado. Deu Jesus para ser o Salvador, né? A salvação dos nossos pecados veio por Jesus, o novo Adão, e Maria Santíssima, a nova Eva, o canal sagrado para trazer o mundo, né, para conduzir os caminhos até Jesus. Podemos dizer, né, Maria quem nos conduz a Jesus. É ela quem nos comunica a graça, a vida de Deus em nós. Maria é o caminho. Maria, ela vai nos conduzir. O Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, deixa eu pegar aqui, ele vai dizer também para nós: Maria Santíssima cooperou livremente pela fé e obediência na salvação dos homens e ainda coopera atualmente. Naquela época, quando ela era viva, ela já cooperava livremente pela sua fé, pela sua obediência para a salvação dos homens. Ela deu seu sim para gerar o Filho de Deus, para com que pudéssemos hoje ser perdoados de nossos pecados e ter a salvação, né? E com isso, não só naquela época, mas a sequência disso ainda continua. Maria continua
nos moldando, nos fazendo santos. Maria continua ensinando a fé, ensinando a obediência. Se nós, quisermos continuar buscando ela, nós temos que tentar cada vez mais nos aproximar de Maria, entendendo os passos dela, entendendo que a gente precisa ter uma fé mais santa, uma fé mais justa, uma fé de misericórdia, uma fé de coragem, uma fé que busca, uma fé que tenha vontade e uma obediência nas coisas de Deus. Em João vai nos dizer: eis aí tua mãe, né? Quando Maria estava aos pés, e Jesus falou, eis aí tua mãe. Então, eis aí a nossa mãe. Jesus deixou a nossa mãe para nós, Então, ela automaticamente nos torna exemplo de mãe, mãe celeste, Temos urgência em devotarmos-nos verdadeiramente a Maria, pois somente através das suas puríssimas mãos é que nos virão as graças necessárias à salvação. Se quisermos alcançar o fruto, Jesus, busquemos a árvore da vida, que é a Santíssima Virgem. Não existe outra árvore da vida. Maria foi quem gerou Jesus. Então, busquemos a árvore da vida, busquemos Maria para assim alcançar Jesus. Ah, mas eu quero alcançar Jesus sem intermédio de Maria. Tudo bem, você pode alcançar Jesus sem intermédio de Maria. Mas quanto mais você conhece sobre Maria, mais você entende que Maria, ela é a mãe do Senhor. E por que não ir direto na mãe? Sendo que é muito mais fácil o filho atender uma oração de uma mãe do que atender um pedido de uma mãe, do que atender o pedido seu, pecador, que você é pecador, nós somos pecadores, eu sou pecadora. É muito mais fácil Jesus atender ao meu pedido se eu me humilhar diante de Maria e implorar para ela com que ela conduza o meu caminho. Na verdade, a partir do momento que a gente se consagra, a gente se entrega totalmente a ela, numa escravidão por amor. E esse processo de escravidão por amor faz com que nós não temos mais a necessidade de pedir as coisas, bens materiais e outras coisas. Nós só temos a necessidade de falar: Maria Santíssima, eu te entrego a minha decisão, eu te entrego os meus bens materiais, eu te entrego tudo em minha vida, providenciai, fazei aquilo que você mais acha certo para a minha vida e necessário para a minha vida, Se for para uma graça acontecer, que ela seja de santificação para a minha alma ou de santificação para a alma de outras pessoas. Que ela aconteça porque tu quisestes que acontecesse na minha vida. Então nós temos que entregar dessa maneira e não ficar pedindo. Jamais fazer essa consagração com o intuito de só querer graças e depois abandonar a consagração, tá bom? Então, a nossa total consagração certamente nos aproximará de Jesus Cristo, sem qualquer temor servil. Se nós praticarmos tudo que Maria Santíssima está pedindo aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, automaticamente nós já estamos mais próximos de Jesus. Conhecendo a verdade vai nos libertando, porque assim nós vamos conhecendo e vamos trabalhando isso em nós. Então, sem qualquer temor servil, pois, assim procedendo, não ficaremos centrados em nós mesmos, mas lançaremos mão dos merecimentos e tesouros de Maria Santíssima, em quem nos abandonaremos por completo. Façamos esta doce experiência, a de pertencermos totalmente a Maria, para mais perfeitamente pertencer a Jesus. Então, quanto mais você permanece totalmente a Maria, mais pertencente a Jesus você será. Mais você estará pertencendo a Jesus. Então, queiramos entregar-se verdadeiramente
a essa consagração à Nossa Senhora, a esse amor pela devoção mariana, para assim estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Oração. Maria incomparável, vencedora de Satanás, para cujo ódio rancoroso e terrível, como exército em linha de batalha, mãezinha doce, medianeira e defesa invencível, louvamos o Senhor por nos haver concedido a riqueza preciosa do vosso nome e da vossa proteção. Não teremos nada a temer, mesmo que o demônio arme insídias de todo o gênero, suscitando-nos sofrimentos e dores, porque com o vosso auxílio esmagaremos também a cabeça da serpente. Satã em nós será vencido, e Jesus há de triunfar. Socorrei-nos, amada Rainha, desvendando-nos sempre a malícia do tentador, assegurando-nos contra as suas ameaças, dissipando os seus conselhos diabólicos e escutando-nos como fiéis e queridos filhos vossos contra a cruel infestação do inimigo. Amém. Jaculatória. Maria, verdadeira mãe e poderosa escudo, nós vos amamos. Nós vos amamos, que permanecemos sempre amando nossa Mãe Santíssima. Queria falar para vocês, antes de ir para a nossa oração de hoje, eu não lancei ainda o áudio falando sobre a preparação da da confissão. E o áudio da preparação da confissão, ele tem ainda um tempo ainda, porque vocês vão se confessar só uma semana, no máximo aí 4 dias antes da consagração. Então a gente tem essa semana inteirinha ainda para fazer a preparação, tá? Eu não consegui durante o final de semana, foi impossível fazer, teve bastante barulho, foi bem difícil de estar fazendo o áudio. E o áudio ele precisa de concentração, porque é bastante coisa, né? São bastante perguntas e tem que ser um áudio separado também desse áudio que eu tô fazendo aqui, porque senão fica muito longo, muito extenso. Daí eu vou criar depois separado só para quem quiser. Provavelmente eu vou estar fazendo à noite, mas eu não vou prometer, tá bom? Porque assim que eu fizer, eu vou compartilhar aqui com vocês. E hoje nós conversamos aqui um pouco sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ontem, né, o padre pegou bem firme e o Fernando, meu esposo, ele também fez uma pregação no grupo de jovens que participamos ontem da Sagrada Família, que falava sobre esse tema, conhecereis a verdade, né? Quando a gente conhece a verdade, quando a gente quer conhecer, né, a gente só ama o que conhece. E para a gente amar o que conhece, a gente tem que querer buscar. E eu vou compartilhar com vocês também, vou compartilhar no YouTube, no Instagram, vou compartilhar lá no WhatsApp, aqui no WhatsApp no grupo, tá bom? E vocês podem estar acompanhando e assistindo também, que é rico em conhecimento, para vocês estarem conhecendo um pouco mais sobre o amor de Deus. E a importância, né, de estarmos buscando. Hoje à noite teremos mais uma live também ao vivo, às 7 horas, onde vamos conversar sobre a questão de a gente criar uma determinação, né, ter uma organização, né, com a leitura, né, tornar-se uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais organizada, né? Quantas vezes, né, nós nos tentamos fazer as coisas, rezar, fazer as nossas leituras, fazer as nossas coisas em casa, seja tarefas diárias, e nós perdemos o foco, nós não nos tornamos produtivos, né? A gente quer fazer as coisas e
e acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e aquilo não se torna produtivo, né? E questão da organização, né, também. Então nós vamos ter uma live falando sobre isso às 7 horas da noite com a presença da Ana, ela que tem um perfil no Instagram já, que ela conversa já bastante sobre produtividade, ela vai estar trazendo para nós os seus conhecimentos. E daí vai ser minha participação com a participação dela. Então será muito legal para quem quiser participar, tá bom? Vai ser às 7 horas da noite, hoje. E então, daí também nós estamos no mês mariano, mês de maio. Iniciamos agora, né? Já estamos no dia 3 de maio. Para quem estiver ouvindo esse áudio mais para frente, saiba que estávamos fazendo esta preparação no mês de maio. A preparação no mês de maio está sendo muito rica, por quê? Porque nós estamos indo nos consagrar a Nossa Senhora de Fátima e estamos nos consagrando ou fazendo a nossa renovação no mês mariano, num mês dedicado a Maria. Todo esse mês de maio, para quem não sabia, é dedicado a Maria e é um mês certo, muito certo, para vocês terem uma atitude. Qual atitude? A atitude de comprar uma rosa e levar aos pés de Nossa Senhora. Seja qualquer imagem de Nossa Senhora, qualquer paróquia, qualquer igreja, tá bom? Comprar um buquê de flor e levar para ela um vasinho de flor, uma flor só, independente da condição que você puder, você compre uma flor e leve aos pés de Nossa Senhora. Se você quiser levar aos pés de Nossa Senhora de Fátima, que é na qual estamos nos consagrando, leve uma flor para Nossa Senhora de Fátima. Se caso você for fazer essa consagração mais para frente, você estiver ouvindo fora do mês de maio, pode levar para qualquer outro título de Nossa Senhora, tá bom? E se você não quiser levar a flor, né, faça no teu altarzinho. Coloque uma flor no teu altar. Mas seria muito legal se nós colocássemos na igreja, levar aos pés dela na igreja. Vamos compartilhar fotos, marque a gente lá no Instagram, me manda aqui no WhatsApp também. Eu vou estar compartilhando lá no meu Instagram, vou estar compartilhando com vocês a foto de eu levando a flor lá para Nossa Senhora de Fátima. E depois, o nosso último dia da consagração, eu vou estar fazendo um vídeo diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nosso último dia eu vou estar fazendo um vídeo diante da imagem. Mas aí a gente vai conversando, vai se preparando, ainda temos tempo ainda, tem 2 semanas ainda. Então a nossa consagração vai ser no dia 13 de maio, né? Nesse dia nós vamos ter que participar da Santa Missa no dia e até 6 dias antes nós vamos ter que ter confessado. Então eu vou preparando vocês, tá? Quanto mais próximo for chegando, mais próximo eu vou preparando vocês. Por enquanto, ficamos só com essas orientações, que ainda tá muito cedo para falar alguma coisa, tá bom? Para preparar vocês para alguma coisa. O que eu falo para vocês agora é vocês ir se preparando para a confissão, tá? Vai trabalhando, vai olhando o que precisa, quais são os pontos que vocês precisam para estar fazendo a consagração. Se você chegou aqui no 21º dia e você pulou alguma oração, não conseguiu fazer alguma, não deixe de se consagrar por causa disso, tá bom? Se consagre e depois faça a oração que faltou. Por exemplo, assim, você pulou, são 30 dias, você pulou 5, você vai fazer mais 5 depois. Então, por exemplo, assim, você vai se consagrar no dia 13 e depois você vai fazer mais 5 dias de orações. Então, não pule, tá bom? Volte, faça 2 áudios. Ah, eu fiquei sem fazer ontem, faz hoje. Então, assim, não fique sem fazer a consagração por causa disso, porque isso não é motivo para não fazer a consagração. Ai, eu fiz
fiz a minha consagração já há muito tempo e agora eu não vou renovar a minha consagração porque eu caí em pecado mortal e eu sei que eu vou cair em pecado mortal de novo. Se você não quer renunciar ao seu pecado mortal, você sabe que você vai cometer ele de novo e você não quer renunciar a ele, não quer dizer não a ele, não quer se arrepender das suas más inclinações, você não vai se renovar a sua consagração. Ou você não vai consagrar, porque daí você está em pecado mortal e não pode consagrar. Quanto mais próximo do dia da consagração, mas você tem que estar em estado de graça, para com que assim você possa receber a indulgência plenária, o perdão de todos os teus pecados. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma renúncia das suas más inclinações e não ter cometido nenhum pecado mortal, né? O pecado mortal são as inclinações, os nossos desejos carnais, as coisas que mais temos vontade de fazer, os nossos pecados que nós não queremos renunciar de hipótese nenhuma. Então, pessoas amaziadas, pessoas em namoros imorais, homossexuais, que não rejeitaram suas más inclinações, pessoas com vida sexual desregrada, pessoas que não estão em estado de graça, ou seja, está vivendo vidas que não permitem a comunhão, aqueles que defendem o aborto. Se você é uma pessoa que não tem pecado nenhum, mas você defende o aborto, defende o comunismo, defende a ideia das mulheres fazerem uso de anticoncepcionais, ou se você usa algum método contraceptivo, se você frequenta a maçonaria, espiritismo, candomblé ou qualquer outra seita ou qualquer outra religião, né, seita, né, não pode se consagrar a Nossa Senhora. Ai, Alexandra, eu uso anticoncepcional, e agora? O que eu vou fazer? Eu quero me consagrar. Renuncia ao uso do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não vai te fazer bem. Pesquisa lá, Doutor Felipe, no Instagram, ele tem Facebook também para quem não tem, no YouTube. Pesquisa lá e estude um pouco sobre anticoncepcional. Não faz bem para a saúde. Ou não faz, ele não é um método... Você vai se prevenir ali, tudo bem, mas ele não é saudável para o seu corpo. Ah, então como que eu vou fazer? Não, eu não posso mais ter filho, já tenho alta idade, eu não posso mais isso. Não posso, o que eu vou fazer? Tem outros meios de estar fazendo esse método contraceptivo perante a Igreja Católica, tá bom? Basta você ter a vontade de querer buscar, a vontade de querer ir atrás. Agora, se você é um casalzinho novo, acabou de casar e quer ter um meio contraceptivo, eu vou te falar uma coisa, seja aberto à vida. Deixa Deus conduzir a sua vida e use o nosso método natural, que é o método que a igreja permite. Agora, se por exemplo você apoia o aborto ou o comunismo, que tem muito acontecendo, você também não pode, porque você está indo contra os ensinamentos da igreja. A igreja não apoia o comunismo e a igreja não defende o aborto, a igreja é pró-vida. Se você é homossexual, mas continua praticando atos imorais, não pode se consagrar. Mas se você é homossexual, renuncie às suas más inclinações, renuncie ao seu pecado, renuncie à sua vida sexual desregrada, você pode se consagrar. Não é porque você é homossexual que você vai ser rejeitado por causa disso. Não, jamais. Maria te quer também. Maria quer você como a todos os outros filhos. Maria é sua mãe. Você é um filho de Deus, você é filho de Maria Santíssima. Ela te ama como todos nós te amamos. Então, só que você tem que renunciar ao seu pecado pelo desejo sexual desregrado. Se você estiver em pecado sexual desregrado ou praticando orgias, não é certo. Infelizmente, não é certo.
tá bom? Então tem que renunciar. Pessoas em namoros imorais, quer dizer que tá tendo relação sexual antes do casamento, também não pode, tá? Se você já é consagrado e vai renovar e tá em pecado no relacionamento, renuncie esse pecado em nome de Jesus e tenta ao máximo possível não cometer esse pecado. Então, nós temos que entender que é o nosso pecado mortal. Então, quem não pode se consagrar, ou seja, é qualquer pessoa que esteja em pecado mortal e não tenha a intenção de deixar essa situação. Aqueles que querem se dedicar a fazer a vontade já expressa de Deus devem se determinar a sair dessa situação de vida. Buscar um sacerdote, pois Deus não recusa o perdão e acolhimento a quem deseja amá-lo, tá bom? Deus não recusa. E se emendar com determinação, tá? Em João 14, versículo 21, vai dizer: quem me ama segue os meus mandamentos. Então é você amar a Deus e querer sobre todas as coisas vencer o teu pecado mortal. Ah, mas eu não tenho nenhum pecado desses aí que você falou. Tudo bem, mas você tem que ver se você tem um pecado mortal. Por exemplo, quem rouba, quem mata, quem bebe desregradamente, quem fuma desregradamente, quem trai sua esposa ou deseja a mulher do próximo. Tem tantos pecados mortais que a gente pode ir analisando com o exame de consciência que eu vou estar fazendo. E o que é pecado mortal? O pecado mortal é cometido quando, ao mesmo tempo, a matéria grave, né? Plena consciência e deliberado consentimento. Você tem que ter consentimento. Se você não tem consentimento, às vezes, ou não tem plena consciência que aquilo é um pecado mortal, por exemplo, assim, você cometeu um pecado mortal e você não sabia que aquilo era pecado mortal, então você automaticamente está perdoado, ele vai se tornar um pecado venial, porque você não sabia que aquilo era pecado mortal. Mas se você tem consciência que aquilo, nossa, daí que o ato é muito mais forte, tá? Este pecado, né, o pecado mortal, ele destrói completamente a caridade e priva a gente da graça santificante e conduz, infelizmente, à morte eterna no inferno, se dele não nos arrependermos, tá? Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, infelizmente a nossa alma está condenada ao inferno, tá bom? Ah, isso é radical, Deus não é tão assim. Mas se você tem consciência que tem pecados, por que você vai continuar pecando os mesmos erros? Por que você vai continuar tendo pecados mortais se você sabe que isso vai te condenar ao inferno? Então nós temos que reconhecer e saber, né, isso. A consagração também tem a possibilidade de ganhar indulgência plenária quando a gente faz ela ou quando a gente renova ela. Quem foi consagrado, o Papa Leão, ele já disse que quem foi consagrado à Virgem Maria concedeu indulgência plenária. E quem fizer a renovação também vai conseguir, né? Tem lá no Tratado da Verdadeira Devoção. Então, né, depois eu vou montar um cronograma para quem não se consagrou ainda e vai se consagrar futuramente. Eu vou mandar aqui para vocês um cronograma, né, que tenha necessidade que o mês, né, que escolher para se consagrar tem que ser num dia mariano. Nós estamos fazendo Nossa Senhora de Fátima e aí eu vou estar mandando para vocês, né? Então, tem outra coisa que eu queria falar para vocês, é que quem não leu o tratado e está fazendo a preparação para a consagração, basta entender que é necessário você conhecer o tratado primeiro, ler o tratado primeiro, para assim se preparar para a consagração. Ah, mas Alexandre, eu já estou no 21º dia e eu estou fazendo todos os exercícios, estou fazendo certinho tudo, mas eu não terminei o tratado. Não tem problema, pode continuar lendo o tratado, se consagra
e continue lendo o tratado. O importante é você ler o tratado inteiro. Agora, se você não conseguiu gravar no teu coração o desejo de se consagrar, aí você lê o tratado, porque isso vai fazer com que você grave o desejo, queira ter o desejo de se consagrar. Mas se você está se consagrando agora e não leu ele inteiro, não se preocupe, você tem o ano inteirinho para ler ele. E quantas vezes quiser também, tá bom? Então, vamos para a oração de hoje. Nós temos 3 orações para fazer, que é a oração, a saudação à Nossa Senhora, a ladainha do Espírito Santo e a oração do Santo Terço, tá? É importante estar fazendo a oração do Santo Terço nessa semana. Então, saudação à Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra o gemal réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Não tenhamos preguiça de rezar a ladainha, né? Você pode pensar assim, ela é muito grande, eu tenho preguiça, ainda tenho que ouvir o áudio inteiro e ainda fazer a ladainha, e depois ainda fazer o terço. Quanto mais você reza, menos tempo você... Quanto mais amor você tem pela oração, menos tempo a tua oração tem. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Santo Paráclito, etendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja, da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo, batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora você pode estar fazendo a oração do Santo Terço e, depois de ter feito a oração do Santo Terço, pode estar fazendo as suas orações de devoções, as que você tem costume. Pode já começar a praticar a oração do Coroinha, do Magnífica. Essas orações tem lá no Drive disponíveis. Tá? Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por estar buscando a santidade. Que Deus abençoe. Grande beijos, paz e bem.